Boa tarde todo mundo que está entrando na live. Oi, Pri, boa tarde. Vamos hoje fazer mais uma live delícia. Que bom! Conseguimos começar exatamente no horário. Oi, Pri, Oi, boa querida. tarde, tudo Tá me bem? escutando? Seu som tá baixo. Estou te ouvindo muito bem, você está me ouvindo? Tô. Agora eu tô. Eu vou fazer um teste aqui, peraí. Tá. Ah, não dá certo. Eu fui ver se eu conseguia inverter, colocar você em cima e eu embaixo para eu deixar os comentários, Sim, mas sim. não funcionou. Não sei como fazer isso. Quer dizer, Eu não só sei se vi. isso é possível. Eu acho que isso é possível, mas eu não tenho ideia de como é que faz. Que bom, a Claudinha já falou que o som tá ótimo. Então, a gente pode começar. É com muito prazer que hoje recebo novamente a Priscila, a doutora Priscila Pessamilho, que esteve conosco semana passada. Foi um sucesso a live dela. E hoje, especificamente, ela vai falar sobre ansiedade, um problema que, nesse momento, aflige a muitas pessoas, né? E que recomendações é, é, com seguindo orientações da medicina chinesa, nós podemos utilizar na alimentação para Tá bom. conviver com a ansiedade. Eu gostaria, Priscila, você precisa fazer um convite primeiro, né, para todo mundo Sim, sobre um sim, projeto novo. Então fala sim. enquanto o pessoal está entrando. Tá. É, graças a Cristine, né, começar todo esse trabalho de ajudar também as pessoas, que alimento que elas podem fazer, tendo em casa, né, o que elas podem para poder aproveitar, eu comecei a estudar um pouco mais para relembrar a ansiedade, para dar dados e tal. E fiquei muito assustada quando eu vi que 9,3% da população do Brasil, os brasileiros, são ansiosos. Isso corresponde a 18,6 milhões de pessoas ansiosos. O Brasil é o primeiro país em ansiedade do mundo. E isso me assustou muito. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, é muita gente. E eu fico imaginando, isso foi contado em 2019. A gente nem conta agora em 2020, porque isso deve ter aumentado em níveis A gente estratosféricos. achou que 2019 tinha sido pesado, né? Não. Nada comparado a 2020. E aí eu surgiu uma ideia de eu fazer um trabalho que eu chamei assim de café com amigos, porque são terapeutas que eu vou chamar profissionais para a gente lidar. Lembrando sempre que a ansiedade ela é uma doença em que ela é catalogada, ela é diagnosticada em meio médico, ela tem que ser tratada também com medicações. Não é o resto da vida, muitas vezes é uma parte, mas tem medicações que vão ajudar a controlar, mas é como aquela história da casinha que a gente falou na outra live. O pilar central está ali, muitas vezes com medicação para ajudar essa pessoa, e o outro pilar entra na psicoterapia, com a terapia psicológica dessa pessoa para ajudar ela a compreender por que está assim. E aí surgem as outras paredes dessa casa que vão ajudar a pessoa que está sentindo isso. São o que a gente chama de terapias complementares. É uma acupuntura, é um reiki, é um óleo essencial, até mesmo a parte física, uma meditação, uma mindfulness. Então, tem todo esse arcabouço que vai ajudar essas pessoas, mas mantendo o pilar aqui central. Porque as pessoas ainda não sabem a diferença entre ser ansioso e estar ansioso. Estar ansioso estamos todos, né? O ser Sim. ansioso, isso é um contínuo, né? É para todos os assuntos. E aí é que entra o patológico, o que é o normal e o que é patológico. Então, essa série de Café com Amigos, amanhã vai começar primeiro com a Cláudia Guimarães, que é a psicoterapeuta, e amanhã eu vou apresentar esse ser de luz. Quarta-feira é você que vai falar de reiki pra gente.
No outro sábado eu vou trabalhar com a Andréia Barros, vai falar de acupuntura, né? E outras técnicas para esse povo ter um pouco de mito do tenho medo da agulha. E aí, mas aí eu não posso fazer acupuntura e tem tantas outras técnicas dentro da acupuntura que vão ajudar. Depois a gente vai ter uma live com o Virgílio, o Dr. Virgílio Garcia, que vai trabalhar a parte física. Como que acontece com os neurotransmissores, o que acontece no corpo, os sintomas físicos e por que é importante procurar um médico. E ainda estou planejando de óleos essenciais aí. E o Mindfulness com uma colega minha que não vai ensinar Mindfulness, mas vai dizer quais são as terapêuticas, quais são os benefícios e algumas técnicas. Todos eles vão dar umas dicas no final de como pode trabalhar com sucesso. É muito, muito interessante esse trabalho. Eu fico super feliz de fazer parte dele, né? Eu tive a possibilidade de escolher qual tema eu queria falar, né? Se seria sobre acupuntura ou sobre reiki. E eu pedi a você que me permitisse falar sobre o reiki, porque a gente consegue levar o reiki a mais pessoas, independente de estarem indo a um consultório ou não. Então, eu queria passar isso para todo mundo e te agradeço por me permitir isso. Estaremos juntas na quarta-feira. Então, que todo mundo, né, possa também participar dessas lives. Vai ser pelo Instagram da Priscila e vai ser muito legal. Então, entrando no nosso assunto de hoje, parece que ficaram algumas perguntas, né, Pri? Ficaram. Você quer falar primeiro sobre elas? Vou. Que aí a gente já encerra, né? Eu recebi algumas perguntas no meu Facebook e no Instagram sobre açúcar, né? A diferença deles. Açúcar mascavo, demerara, os feijões e o vinagre, que Laila aí me pediu. Giane que me perguntou do açúcar, então eu vou falar um pouquinho. E ficou faltando dar para vocês o chá dos 5 elementos, que aí vocês podem fazer uma harmonia em todos os 5 elementos, que dá para vocês fazerem ao longo do mês. Depois vamos trocando as ervas, porque nunca é bom ficar mantendo o mesmo esquema. Bem, com relação ao vinagre, vou começar com a Laila, que ama de paixão vinagre. O vinagre para a medicina chinesa, lembrando sempre que eu não estou dando receita, isso é um trabalho muito bem feito por nutricionistas. E quando a gente fala de alimento na medicina chinesa, o chinês ele não calcula tantas gramas, come isso, a quantidade, ele não faz isso. O trabalho na medicina chinesa de alimento é a energia do alimento. Então, muitas vezes, uma porção pequena já está colocando essa energia e já está dizendo para o organismo, olha, é isso aqui que eu estou precisando. Então, assim, Priscila, inhame é bom. Pô, vou comer inhame o dia todo, 1 quilo de inhame por dia. Não, porque ele vai dar problema se você for diabético ou tiver com uma tendência a isso, é um tubérculo. Então, muitas vezes é uma porção e você já tem a energia do alimento, tá? Então, com relação ao vinagre, ele é tóxico para a medicina chinesa em grande quantidade. Pequenas quantidades, ele pode estimular apetite, e ele vai ajudar na parte de gestão de gordura. Então, ok, quais são os vinagres que são bons para a medicina chinesa, tá? É o vinagre de cidra, é o vinagre de maçã e é o vinagre de arroz, tá? Vinagre de álcool não, que é álcool e vinagre, são 2 tóxicos para a medicina chinesa. Mas o vinagre de vinho, se ele for obtido de maneira natural, ou seja, fermentação natural do vinho, ele é ótimo, tá? Então, isso é aquele vinho que você não toma, deixou na geladeira, tá vinagrando, e aí você pode usar. Aí tá certo. Então, vinagre resolvido. A segunda questão era sobre feijões, se todos os feijões eram bons, né? Para os chineses, não, eles não acham o feijão manteiga, que é o grande, e o feijão branco como bom. Eles preferem os outros feijões, carioquinha, feijão preto, nem sei se eles têm lá, acho que não. Mas o verde, azuki, talvez, né? O azuki, o moyashi, mas o grande, a manteiga e o branco, claro que você pode comer, mas eles não são considerados assim naquela lista dos critérios de feijão bom, tá? Para o outono. E açúcar? Essa é a grande questão. O açúcar, as pessoas me perguntam muito qual açúcar que é melhor.
eu preciso sempre lembrar uma coisa: açúcar é açúcar. Seja ele mascavo, demerara, branco, refinado, orgânico, cristal, ele é açúcar. Ou seja, ele tem uma cota para ser ingerida. Não é porque o açúcar mascavo é tão mais cheio de rico de sais minerais, aí eu vou lá e vou encher a cara de açúcar mascavo, vou botar açúcar mascavo em tudo. Não. Ele tem uma cota, porque é açúcar, de qualquer jeito, tá? Então, nós temos, em termos de hierarquia, né? Tem caldo de cana. Começamos com caldo de cana. Quando esse caldo, você observa, você obtém o caldo dele, você tem o melaço, ou melado de cana. É a parte líquida dele. Esse não está refinado, não está trabalhado, ele é puro. Tem cálcio, selênio, magnésio. É aquele que a gente compra num potinho de barro. Num potinho. Até anotei porque ele tem tanta coisa. Ele tem manganês, ele tem cobre. Ele é usado na medicina chinesa para aumentar a imunidade, para trabalhar fortalecimento muscular e para trabalhar a coagulação. Então, os chineses, tá? Usam isso. Então, o melado é a versão líquida total da cana-de-açúcar. Seguindo do melado, nós temos açúcar mascavo, que é quando você cozinha, tira o líquido e sobra o pó, né? Então, isso é o açúcar mascavo. Ele também não foi refinado e nem foi adicionado nenhuma substância química, ou seja, a parte pura também em pó, né? Só que ele tem um gosto super, super forte. Você põe no café, fica com gosto de açúcar mascavo, né? Ele tinge tudo com o seu sabor. Então, na sequência, nós temos o açúcar demerara. E aí fica a dica, né? Quanto mais escuro, mais vitamina ele tem. Quanto mais branco, menos ele tem. Então, o açúcar demerara é um ponto depois do açúcar mascavo. Ele tem um processo de refinamento muito pequeno. E ele não perde das vitaminas e não é adicionado nada nele, tá? Nenhum aditivo químico. Mas ele é refinado um pouquinho, mas ainda tem vitaminas. Então, ele não tem tanto sabor forte do mascavo. Ele é mais fácil de você usar para tomar durante o dia, né? Açúcar orgânico. Toda vez que vocês virem orgânico, significa que ele pode ter passado por um processo de refinamento, mas sem a adição de substâncias químicas, tá? Então, aí temos o cristal e o refinado. O cristal só difere do refinado porque são cristais maiores de açúcar, mas ambos foram refinados, ou seja, foram retirando as vitaminas, os sais minerais dele, e aí ele vai ficando mais branco. Sendo que no cristal você ainda tem 90% foi retirado. Então você tem uma porcentagem pequena ainda de vitamina ali. Só que no açúcar, no refinado branco, ele é total, é quase zero. Se tem, você nem conta, porque é muito pouco. Ele é totalmente sem vitamina, sem a parte boa, né, do que a gente quer. E ele é adicionado também com enxofre. São aditivos químicos para deixar ele branquinho, bonitinho. Então, ele é do último para você. Então, na escala, rapadura, né? Quase um melado ali, melado, melaço. Açúcar mascavo, demerara. Rapadura. Açúcar mascavo, demerara, e vem cristal, e vem o refinado, tá? O demerara é um pouco mais difícil para dissolver. Então, se você tiver que optar, aguentou o gosto do mascavo, vai. Se não, o demerara também é muito bom, tá bom? Agora, na medicina chinesa, o açúcar mascavo, ele aumenta o catarro. Aí é que a gente tem que tomar cuidado quando tá muito secretivo, né? A gente já tem essa história do leite de vaca. O leite de vaca, na medicina chinesa, ele gera muco. Sim. Então, ele é bom... Quando é que eles indicam? Para tosse seca. Tá seco. Você precisa lubrificar. Mas, é bom para tosse seca, eu vou tomar os 10 dias que eu tô com tosse. Não, acordou no dia seguinte. Já tá com mais catarro, parou. Senão você vai desencadear outro processo. Aí você vai aumentando a quantidade de catarro, né? E aí você tá prejudicando, tá? Então, do açúcar, açúcar, sal e vinagre são tóxicos para a medicina chinesa, tá? Dependendo da quantidade de cada um. É sempre bom a gente ver isso. E então, tá.
Acho que já esgotou. Então, Ah, o chá, né? dívidas pagas, podemos entrar no chá dos 5 elementos. Tá. O chá, quando você vai fazer um chá, a folha você não ferve, você perde as propriedades. Raiz, sim, porque raiz é mais endurecida. Então, você vai pegar um pedacinho de gengibre e uma canela em pau. Eu vou fazer uma ressalva depois para os hipertensos, tá? Então, vou dar primeiro a receita. Uma canela em pau, um pedacinho de gengibre, punhadinho de hibisco, tá? Folha seca. E de capim-limão. Quem tem folha, umas 3 ou 4. Quem não tem a folha seca, um punhadinho também. E uma colher de sopa de erva doce. Então, ficamos capim-limão, erva doce, hibisco, o gengibre e a canela. O pau de canela e gengibre são fervidos na água. Ferveu, desliga, coloca as plantas, abafa, 5 minutinhos coado, vai tomar 3 xícaras ao longo do dia. Por quanto tempo? Pode tomar 28, 29 dias, vamos trocar as plantas, senão o organismo também se acostuma, tá? Quem é hipertenso... E qual é a função? Ah, bom, desculpa. Fala sobre o hipertenso. Cada elemento, cada plantinha vai trabalhar um elemento. Por isso que ele é o chá dos 5 elementos. Você está trabalhando o equilíbrio, a terra, para equilibrar tudo. O metal, a terra, a madeira, a água. Fogo. Só que quem é hipertenso, essa canela pode, você tomando durante o dia, pode aumentar sua pressão. Então, o que a gente costuma falar? Eu não tenho aqui, senão eu vou te mostrar. A canela a gente faz assim, você ferve só o gengibre. Faz as plantas. Acabou. Botou na sua xícara. Você pega um pauzinho de canela e faz de colherzinha. Mexeu ali. Mexeu um pouquinho, tirou e bebeu. Então, você já está com a energia da canela. Mas não está com a canela para dar essa... Sim. som que muitas vezes ela dá, tá? Ah, muito legal. Muito legal. Quer dizer, se ele trabalha os 5 elementos, então, segundo a medicina chinesa, a gente também associa a trabalhar os nossos órgãos, né? Órgãos e vísceras. Nós temos um órgão e uma víscera para cada elemento. Então, tomando esse chá, a gente está fazendo com que tudo funcione harmoniosamente. Harmoniosamente, Ok. Então, a gente entra agora na ansiedade. Entramos. Agora é a ansiedade. Bem, então, amanhã a Cláudia vai falar super sobre isso, né? A ansiedade, o mecanismo, luta ou fuga, como é que fica, como é que tá você em casa nessa situação. Então, eu vou dar uma pincelada, mas da parte da medicina chinesa, para as pessoas entenderem o porquê que a gente precisa de elementos que tenham um movimento que abaixe, né? Para você acalmar. Como a Cristina acabou de falar, cada elemento ele é representado por um sistema e um órgão, 2 órgãos, né? Então, por exemplo, a ansiedade, que é o elemento fogo, ele é representado pelo coração e pelo intestino delgado. É por isso que muitas vezes você fica ansiosa antes de prova, tem uma diarreia, tem uma palpitação, tem uma agonia, que a gente está trabalhando com o elemento fogo, tá? Que é verão, tá? Todos eles são representados também pelas estações. Mas dentro da medicina chinesa, a gente tem um sistema de geração. Funciona assim. É um círculo, né? Então, você tem um elemento gerando o outro e o círculo fica ininterrupto. Então, o coração para o chinês, ele é o grande rei, se a gente for pensar em termos de hierarquia. Porque ninguém bate na cabeça e fala, eu sou assim. A gente bate aqui. Eu sou assim. Então, para o chinês, o coração é o rei. Ele é o rei porque governa todas as emoções. Dá clareza para as pessoas. É ele que diz que caminho que você segue. Onde você a gente quer. só pensa que é o cérebro, né? Só. Isso para o chinês, tá? A gente só pensa que é o cérebro. Mas, o que acontece com esse coração, né? Esse elemento aqui. Se o rei é o coração, o fígado é o general. É ele que organiza e controla e planeja. Você
intestino faz isso, estômago faz assim, estômago faz assado, pulmão, ele organiza os sistemas. E o restante dos órgãos, dos elementos, funcionam como ministros. Eles aconselham esse coração. Então, ansiedade faz parte das 5 emoções básicas do ser humano. Ninguém vai tirar a ansiedade de dentro de si. Por mais que você faça terapia, é o estar ansioso ou ser ansioso. São duas coisas diferentes, né? Ter ansiedade normal, ela passou para patológica, já não é boa. Né? O patológico altera a sua vida, porque você passa a ter ansiedade para todos os níveis. Só que no sistema de geração de medicina chinesa, tudo começa, e no nosso cérebro a gente tem um cérebro que a gente chama reptiliano, que trabalha no instinto. Então, nós sentimos primeiro medo. Do medo, a gente passa para o próximo elemento, né, da madeira, que é o controle. A gente tenta controlar tudo, porque está com medo. Para passar para o seguinte, que é o coração, e aí entra na ansiedade. Então, medo e coração estão sempre nessa duplinha que você fica oscilando. Só que cada instinto e cada emoção nossa, ela pede um tipo de reação. Então, na sequência de geração, né, se você está com medo, como é que você faz para resolver o medo? Qual é a emoção que faz você andar? Porque o medo paralisa, né? O que faz você sair desse sistema? Bem, o próximo elemento te dá a dica, que é o fígado. Então, ele trabalha com planejamento. Então, para você sair do medo, você sai com uma ação planejada. Age, mas é planejado. Porque o fígado fala de planejamento. Então, eu tô com medo de ir no supermercado. Isso é ansiedade? Não, isso é medo. E é bom que a gente saiba colocar nome nas coisas, né? Eu costumo falar, isso é meu, tá? Invenção minha, total. Eu gosto de usar metáforas para as pessoas entenderem, tá? Você vai para a praia de terno, gravata, e fica lá o dia todo? Não. Você não vai para uma festa de casamento de biquíni. Também não. Então, cada roupa, cada emoção tem a sua situação em que ela favorece, ela resolve. Então, se você está sentindo uma emoção X numa situação e essa situação não está sendo resolvida, a emoção está errada. E aí, como que a gente vai saber? A gente vai brincar de roupa. Eu tenho que ir no supermercado agora, época de Covid. Meu Deus, Priscila, eu tenho que ir no supermercado. Isso é ansiedade? Não, a roupa está errada. Isso é biquíni em casamento. Isso é medo. Tô com medo. Então, como vamos fazer? Uma ação planejada. Vou que horas do supermercado? Que horas está mais vazio? Eu vou de máscara, face shield, de luva? Vou ficar atenta, não vou botar a mão no celular, vou ficar atenta para não tocar no meu corpo, mas se tocar, não no rosto. Não vou ficar mexendo, vou levar cartão, não vou levar dinheiro. São ações planejadas. E aí você sabe qual é a emoção. Então, digamos, ansiedade. Tem uma prova no final de semana. Tô ansiosa. Opa, a roupa tá certa. É ansiedade mesmo. Tô trabalhando com luta ou fuga, porque eu quero fugir da prova. Só que eu não posso. Então, como a ansiedade trabalha luta ou fuga, vou lutar. Como que eu vou lutar? Bem, sentir medo da prova, quero controlar, e é impossível, você não controla o professor, você não controla se ele vai pedir discursiva, objetiva, vai enfocar um título ou não vai. Não tem como, mas estou ansioso. Então, qual é a única coisa que você consegue controlar dessa história? É você mesmo, é o quanto você estuda. Você não consegue controlar o professor, o dia, se você vai se dar bem ou não, se você vai passar a mão ou não. Então, a única coisa que você controla é o quanto você estuda, e aí entra no planejamento e estuda. Vai para a prova ansioso? Claro que vai. Mas é assim, ao invés de assim. E aí, que alimentos a gente consegue incluir na alimentação para melhorar esse quadro? Todos os alimentos que envolvam uma energia em que abaixe, ou seja, acalme, são elementos e alimentos bons
para você. Porque se o fogo, a ansiedade, ele é regida pelo elemento fogo, o que que o fogo faz? Ele sobe. A água desce. O fogo sempre sobe. Então, o coração fica apertado, você fica vermelho, suado, taquicárdico, agitado. Então, qualquer alimento que fale dessa subida é ruim, porque concentra aqui energia e você não acalma o peito. O açúcar faz isso. Por isso que as pessoas brincam muito com criança. Você deu açúcar para esse menino? Ele não para quieto. Porque sobe para a cabeça, ele fica agitado, ansioso, mas tem pouca força na parte de baixo, no membro inferior. Então, ele desgasta energia. Então, alecrim é um tempero que eu adoro, mas o alecrim, ele tem energeticamente a função de elevar a energia para a cabeça. O que faz a sua mente pensar super bem, né? Você fica acordada e ativa. Mas, em compensação, se ela já for agitada, meu amigo, você fica pilhado no 220. E aí isso pode gerar essa angústia e esse apego. Então, ó, qualquer alimento, os alimentos que reduzem ansiedade. Lembra, não é dieta, é para incluir na sua comida com liberação do nutricionista, tá? Sempre assim. Vamos lá, banana. Depois eu passei essa lista para a Cristine, tá? Depois a Cristine vai colocar aí. E para vocês, que é muita coisa para anotar. Banana, cereja, abacaxi, abacate, tomate. E aí vou abrir parênteses. O tomate no outono, ele é bom, tá? Inverno, os chineses não aconselham comer tomate. Mas eles pedem para comer o tomate no outono cozido, tá? Ele mais cozido. Então, tomate, alfafa, aqueles brotos de alfafa, salsão, que é o aipo nosso, né? Cidreira, que é o capim-limão, capim-cidreira, erva cidreira, melissa. Gengibre, chá verde, pepino, tomate cereja, batata yacon. Você sabe qual é essa batata? Aquela comprida que vende no hortifruti. Você não cozinha ela. Você tira a casca, ela é dura. Ela Sim, parece eu uma conheço. maçã. É uma delícia, muito bom. Óleo de coco, óleo de orégano, óleo de Dizem que macadâmia. essa batata é muito boa para diabetes. Eu não sei se é verdade. É porque ela tem baixo índice glicêmico. Então, ela dá uma saciedade, porque você come ela crua, você não pode cozinhar. Ela dá uma saciedade, mas ela não faz o pico de glicose. Então, ela é boa, assim. Óleo de coco, óleo de orégano, macadâmia. Óleos, tá? Os óleos. E lembrar que quando for comprar óleo, se tá em vidro de plástico, não é bom. O óleo tem que vir em vidro escuro, tá? Ele é vidro e escuro, tá bom? Aí vocês olham lá se está prensado a frio, que não é bom, é pouca prensa, o melhor é o menos prensado possível, é o extra virgem, né? O virgem ele foi reprensado várias vezes, tá? E o extra virgem ele só foi uma, então perde menos. Inhame e peixe, tá? E aí acho que pro chinês é qualquer peixe, porque eu dei dando uma pesquisada, mas nesse para reduzir a ansiedade são os peixes. Por que peixe? Sabe o que eu estava pensando nisso? Eu vi que tem bastante tubérculo também, né? Tem. O peixe. Lembra que eu falei que os chineses gostam de comer as coisas que crescem para cima da terra? Eles comem de manhã para pegar a energia do sol e debaixo da terra, né? E o peixe está dentro da água. Então, ele reforça esse yin, essa energia que o yang é muito agitado e esse yin ele já é mais tranquilo. Então, ele reforça isso. São alimentos que reduzem a ansiedade. Agora, separei para vocês também ao invés de reduzir a ansiedade, eu separei alguns alimentos que vão aumentar a calma. Né? Se a gente for pensar em agitação yang e a calma yin, então eles aumentam essa calma, tá? Que não basta só reduzir, tá? Que é a amora, batata inglesa. Lembra que é um pouquinho, tá? Restrições para quem das suas dietas. Beterraba,
Aí vem o peixe especial, cação, caqui, cevada, feijãozinho verde, eu acho que é o moyashi, aquele pequenininho, gengibre, leite de coco, melancia, apesar de melancia não ser época de outono, tá? Então vocês vão ter que pegar a lista que eu dei do outono e dar uma encaixada e ver o que dessa lista tem igual aqui, tá? Melão. E aí, pasme, ninho de andorinha, mas isso a gente não acha. Eu vou ter que botar o que... ostra. Aí, só ostra. Ovo de galinha. O panço, né? Pato, pera, polvo, porco, queijo de vaca, sal, sardinha, tartaruga. Tartaruga, isso. Bem, tomate, uva e viola. É uma lista extensa e a gente vai ver o que é viável, lógico. Aproveita eu, por exemplo, já tenho uma ótima desculpa para comer minha ostra. Já caiu na lista 2 vezes, né, Cristina? A de outono agora, pô, não dá para ficar. E eu queria dar uma pincelada, rápido, acho que hoje essa live vai ser menor do que a outra, porque é um pouco mais específica. Mas dentro dessa lista, a gente tem alguns elementos que eles têm aspectos, né? Lembra que eu falei da natureza do elemento? Se ele sobe, né? Qual o movimento que ele faz? Se a natureza ela é fria ou ela é quente? Então, eu queria trazer para vocês uma coisa que eu separei, porque é muito importante. As pessoas mais se queixam de ansiedade, essa agitação dentro do peito. Essa angústia, né? Parece que o peito vai explodir ou tá apertado aqui no peito. Bem, o melão, ele trabalha refrescando e tirando essa agitação interna. E olha que eu tenho uma dificuldade imensa com melão, parte digestiva, né? Mas o melão com a casca amarela eu não consigo, da parte digestiva, mas o outro eu já, o laranjinho. E pode ser qualquer um deles. Pode. Então, esse você pode escolher. É para comer o melão todo, gente? Não. É para ir colocando, por exemplo, vai comer o melão, come um pouquinho no café da manhã, no dia seguinte você come no lanche da tarde. Você vai adicionando. Como um remédio. A gente não toma o vidro todo de uma vez. Excelente. Não toma o vidro todo, nem vai comer um melão por dia, né? Tem maçã. Adoro. Maçã, ela abre o apetite. Então, tem muita gente que eu vejo que está de dieta. Ai, eu vou dar uma tapeada no estômago antes do almoço, come uma maçã. Coitada. Aumenta a fome. Você fica com 200 vezes mais vontade de comer. Então, ela abre o apetite. Então, ela é boa com criança que perde o apetite. Eu lembro que meu filho, quando estava doente, quando ele era pequenininho, a única coisa que ele comia quando estava doente era maçã. Só. Comia maçã, maçã, maçã. Aí, estudando agora, que eu fui ver por que ele comia maçã. Bem, ele abre apetite, ele nutre, né? Ele reduz o yang. Então, ele abaixa a agitação, tá? Ele aumenta na produção de líquido orgânico. Então, eu tô com o nariz seco, tô com o olho seco, tô com boca seca. Então, ele aumenta essa produção de líquido. Ele refresca. Traz uma refrescância. Ele alivia o calor do verão. Todo mundo gosta, né? A gente come mais fruta no verão mesmo, né? Ele lubrifica os pulmões. Então, ele é bom para tosse seca. Ele dá, como um leite que aumenta o muco, só que o problema do leite é que você nunca sabe a quantidade. Você toma um pouquinho, se você tiver tendência a produzir muco, você produz em dose exagerada. Aí depois não vai conseguir tirar. O maçã não faz isso. Mas ela aumenta um pouco dessa lubrificação aqui do pulmão. Ela tira esse mal-estar torácico do peito. Pri, tá? eu vou liberar os comentários. Eu já tenho uma pergunta guardada, mas como você está chegando no final da lista, né? De repente a gente tem a possibilidade de responder alguma pergunta ainda, tudo bem? Tá bom, tá. Se eu souber, estamos aí. Senão eu fico de pesquisar e de te mandar. Isso. Tá. Ele tira esse mal-estar torácico, essa agitação que fica aqui por dentro. E ele ajuda na depressão mental. Lembra, a maçã é vermelha. Então, ela já está te dizendo qual é o elemento que ela atua, que é o fogo do coração. Ela trabalha ali. Ou seja, tudo que está envolvido, para o chinês, o mental, quem governa o mental é o coração.
Não é que o cérebro não sirva, mas a mente que os chineses se relacionam com o elemento fogo é a estrutura, é saber pensar, saber falar, né? Ter começo, meio e fim. Não é que nem aquelas pessoas que muitas vezes chegam no meu consultório contando do final e vai para o meio. Eu falo assim, parou, começou a história, conto de fada, vai para o começo, meio para o fim, senão vou me perder. É o coração que faz isso. Então, ela clareia a mente. É por isso que o maçã, eles falam que melhora a depressão mental, tá? Cozida no forno, ela reforça o estômago, o aquecedor médio, que é estômago, baço pâncreas. Ela E ajuda a gente falou na live passada sobre a vantagem, principalmente agora no outono, de comer o cozido, né? O quente. Comer o quentinho. Agora você tem que começar a introduzir um pouquinho mais de calor nessa comida, porque no final da tarde a gente já está com frio, né? É por isso que, assim, no verão, os chineses eles pedem para você comer tipo legume na wok. Você joga lá, dá um susto de calor e acabou. Eles falam, não coma nada no forno, assado, porque tem muito calor ali e você vai comer mais calor, já tem calor do lado de fora, né? Mas no inverno é o contrário, você come mais assado. Quanto mais cozido for, melhor. No outono ele é o meio termo. Você começa a cozinhar um pouco mais as coisas lá pro final e pegar a parte da manhã, você já pode comer um cru, né? E essa maçã cozida, ela vai atingir vários objetivos. Eu acabei de ver um comentário aqui sobre o refluxo, que eu vou responder, Claudinho, porque tem a ver com maçã. A maçã, na medicina chinesa, ela refresca o estômago. Então, quando você está com refluxo, comer uma maçã cozida ou crua, ela dá um alívio nesse refluxo, além dela ajudar a... Ela trabalha recuperando a mucosa do estômago. Então, comer duas maçãs por dia para quem tem refluxo ou azia ajuda bastante. Entre outras coisas, claro, remédio, ver se tem Helicobacter pylori, o que tem, né? A gente não vai esquecer a parte física. Mas a maçã ajuda o refluxo por conta disso. Ela dá uma esfriada. Como o refluxo é uma energia do estômago que sobe, que não é para subir, é para descer, né? A maçã, ela faz o contrário, ela desce. Então, o refluxo alivia. Tá? Isso e outras medidas para refluxo, que é comer e não deitar, né? Tem que esperar 3 horas para dormir, né? Não vai comer coisa cheia. Calmantes. Né? São 4 alimentos que são realmente calmantes no organismo. Olha que curioso. Alface. Isso vovó já falava, chá de alface. Aliás, não tem gosto de nada, então não tem problema. A vovó sempre tinha razão. Sempre. Eu acho que a gente tinha que fazer um trabalho de resgatar essa ancestralidade, porque elas sabiam muito. Gente. Muito. Alface, cenoura, mel e milho. Olha, 4 fáceis de achar, nenhum caro. Fáceis. Né? Nenhum ninho de rolinha, ninho de passarinho. Que a gente não sabe onde... E nem eu vamos combinar, né? Eu não como. Esse milho, você tem alguma sugestão de como ingerir? Tem, eles têm. Assim, vou chegar no milho. Eles falam que a melhor parte para você, o milho, ele abre o apetite. Então, também aquela coisa, não vai me tapear, porque vai comer sabendo que, né, vai jantar depois ou almoçar depois. Então, ele abre o apetite, ele reforça o estômago. O que é reforçar o estômago? Eu estou usando palavras que são de uma origem de medicina chinesa. Elas são estranhas para a gente, porque estômago, para a medicina ocidental e para a gente ocidental, o estômago é um saco, um músculo que fica chacoalhando líquido e comida ali, mas não. Para o chinês, eles têm a função de estar ali no caldeirão. Então, qualquer coisa que eu fale, quando eles dizem assim, reforça o estômago, significa que ele ajuda... A energia daquele órgão. Ajuda no calor, na digestão, ele ajuda a energia do órgão ali, tá? E ele é diurético, tanto que a gente usa chá de cabelinho de milho
para aumentar a diurese, né? Quando a gente está com cálculo, tem alguma coisa renal, ou para limpar o rim, chá de cabelinho de milho. Ah, Priscila, onde é que arranja cabelinho? Gente, é o milho. Tira o cabelo. Faz o chá com aquele cabelinho. Aquilo é o cabelinho, tá? Ele acalma o coração e fortalece a sexualidade. Uma vantagem, né? A ligação aqui. Eu não consigo tirar a ligação. Ele regula o aquecedor médio. Mas para ele ser melhor assimilado, eles falam que seria melhor se você cozinhasse na moda antiga, lá nas cinzas. Sabe quando você faz aquele churrasquinho? Milho assado. Você joga ele ali e ele fica assando. Eu, particularmente, nunca comi milho assim, mas eu acredito que deve ser uma delícia. Mas na falta... Ah, Priscila, quer dizer que se eu comer cozido não vai funcionar? Vai. Mas a gente passa o que eles orientam, mas eu como o meu cozido, porque eu não tenho churrasqueira, né? Então, milho, você já entrou lá no milho, eu fui para ele. Vou falar na cenoura. A cenoura, curioso, ela é um tubérculo. Você vê, se você corta ela, ela tem o formato de um olho, né? Então, ela já dá a pista para você que ela tem beta-caroteno para essa visão noturna, principalmente. Mas ele acalma. Essa cenoura, ela acalma os 5 órgãos. O que são os 5 órgãos na medicina chinesa? São todos os representantes dos 5 elementos, tá? Então, o elemento fogo é coração e intestino delgado. O elemento terra é estômago, baço, pâncreas. O elemento metal é pulmão e intestino grosso. O elemento água é rim e bexiga. E o elemento madeira é vesícula e fígado. Então, ele vai trabalhar os 5, olha, né? O coração, o fígado, o rim, o baço e o pulmão. Ele trabalha os 5 órgãos. Então, já é um alimento coringa, né? Por isso que eu falei que lá no outono, uma das coisas que melhora a energia de pulmão é arroz, cenourinha, galinha, a canja, né? Aquela canja que a gente tinha combinado. Ele elimina estagnação. O que é estagnação para o chinês? É tudo que é energia parada. Ficou ali parado, criou um obstáculo para a energia. Cistos de ovário, qualquer coisa que cresça, né? Que a energia está parada, é que nem água parada. O que acontece com a água parada? Não forma um lodo embaixo? Então, a cenoura ajuda vamos botar para circular essa energia que está ficando parada, tá? Ele reforça, então, o rim, o baço, o estômago, os intestinos. Ele umedece e ele fortifica o que a gente chama de yang original, que é a nossa... Lembra da outra live, o pacotinho de energia que você ganhou de mamãe, ganhou de papai? Esse yang aqui, seu original, que é o que é a sustentação sua, ele fortifica esse yang. Então, é muito importante essa cenoura aí, viu? Agora o mel. Tá? Então, o alface, ele tem essas propriedades calmantes. Eu não vi muita coisa, por isso que eu não coloquei aqui. Então, dos 4 que são realmente calmantes, nós já falamos. Alface, cenoura, o milho, agora a gente vai falar do mel. Tá? Lembra que na última live a gente disse isso? Mel para o chinês é remédio. A gente usa como adoçante. Vou botar um pouquinho de mel. Então, ele também faz as suas coisas quando você está comendo em excesso. Tem gente que tem diarreia, né? Tem gente que solta o intestino com mel. Então, o mel, ele é usado assim com essa parcimônia, um pouquinho, não é todo dia. É a mesma coisa que você usa com os outros alimentos, tá? Ele também nutre a energia do baço. O baço, ele é, na medicina chinesa, ele é responsável pelos nossos pensamentos, além de toda a parte digestiva. Ele é o caldeirão, ele está junto com o estômago ali, né? Para te dar energia para você pensar e trabalhar. Então, toda vez que você pensa demais, está estudando muito, você está gastando energia desse baço. Então, ele nutre a energia do baço, ele acalma os 5 órgãos igualzinho. Olha a cenoura, bem parecida. Ele desintoxica, ele lubrifica, ele alivia a dor, dá fluidez aos mucos. Então, faz o muco que está parado, ele fica mais leve, mais fluido. Por isso que vovó fazia xarope com mel. Sempre. Vovó.
E ajuda também em sinusite, nas tosses, ajuda em prisão de ventre, porque ele solta um pouco, né? Lubrifica essa região. E dor no estômago, tá bom? Isso para os chineses, ok? Ele é contraindicado, curioso. Os chineses falam que quem tem reumatismo, são as dores articulares, não deve usar mel. Não sei, tentei buscar e não achei. Vou ainda buscar de onde vem isso. Ele tira a agitação interna, que é quando a gente fica... Sabe quando a gente parece que tem um leão preso dentro de casa? Ele tira essa agitação interna, dor muscular, ele clareia a visão, reforça o centro, né, do ser, e ele trabalha os 3 aquecedores, as 3 áreas do corpo que são mais importantes, tá? É para comer mel em toneladas? Não. Você tem que saber com quem está comprando, ele tem que ter uma procedência boa, e é um pouquinho, então não é tonelada de mel, porque vai aumentar a sua glicose, e sua nutricionista falou que você não pode, então você não vai usar. Vamos usar outros alimentos, tem tanto, né? Um leque aí, por que tem que ser só isso, né? Com certeza. Você tem umas dicas para dar para gente sobre as vitaminas, né? Tem. Amanhã, quando a gente vai conversar com a Cláudia Guimarães, e ela vai falar dessa parte da serotonina, do neurotransmissor, da luta ou da fuga, que é desencadeado nesse processo aí. A gente vai dar uma pincelada, porque o Virgílio vai falar mais a fundo dessa coisa dos neurotransmissores. Eu separei para vocês algumas vitaminas que são, que dentro do organismo, elas são precursoras para a formação, que auxiliam na formação dessa serotonina, que é esse hormônio aí de prazer, que tá bem diminuído muitas vezes em um paciente que está mais ansioso. Então, é bom a gente trabalhar. É para tomar serotonina? Não, a gente vai ajudando esse organismo a compor esse quebra-cabeça. Então, para ele produzir, a gente oferta. E aí ele entra na produção, tá? Então, temos vitamina B6 e B3, tá bom? Vitamina B6, ela é encontrada em levedo de cerveja, em cenoura, olha... Ó, a cenoura aí de novo. Cenoura é o top, doutor. Eu vou comer cenoura todo dia agora. Muito bem. Cozida à noite, ralada no almoço. Tudo. Cenoura, ovos, tá? Peixe, frango, carne, espinafre, pera, semente, germe de trigo. Tá bom? Ó, agora, essas são da vitamina B6. B6. Tá? Agora a vitamina B3. B3, tá. B3. Levedo de cerveja, então você viu que é tem gente feliz aí por causa da cerveja, tá? Eu falei levedo. Não é para tomar cerveja. Já estavam comemorando. Já estavam comemorando. Não é para tomar cerveja in natura, não. Depois vai falar que foi eu que liberei, não liberei não. Levedo de cerveja, é um pozinho. Olha, o gosto é insuportável, tá? Ele é bem forte. O que você vai fazer é pegar uma colherzinha de chá ou de cafezinho e vai adicionar nas suas frutas, na sua comida. Pergunta para a nutricionista, posso adicionar levedo de cerveja? Tá? Porque muitas vezes ela já está fazendo essa reposição da B6 e da B3 com outros alimentos, você não tem necessidade de ficar comprando levedo de cerveja, tá bom? Levedo de cerveja, brócolis. A Lu, uma mãe da turma da Clara, me perguntou sobre brócolis. Brócolis, ok, no outono. A cenoura, de novo, olha, né? Queijo, ovos, peixe, leite, porco, batata, tomate, germe de trigo e grãos integrais. Então, você vê que, assim, não é difícil achar B3 e B6. Se você está comendo bem, você tem tudo isso à disposição. Agora, você vira para mim e fala, eu não gosto de comer legume e verdura, fruta. Só como arroz e feijão, carne. Aí fica difícil. Né? Até porque você precisa de construtores para ajudar esse organismo na imunidade, no mental e tudo, né? Pri, tem gente perguntando se vai estar no YouTube. Sim, a gente vai colocar no canal no YouTube, tá? A Cris tem um canal de YouTube. Eu tenho um canal de YouTube. Nunca contei para vocês, porque eu estava esperando juntar uns vídeos, mas eu tenho. Vou colocar lá também,
tá? Mas vai ficar disposto lá. Tá, aí eu queria fazer algumas perguntinhas rapidinho aqui para você. Tá bom. Uma pessoa perguntou sobre o chá dos 5 elementos, se há alguma possibilidade de substituir o hibisco, porque a pessoa não suporta de jeito nenhum. Essa é a primeira pergunta. Olha, o canal tá aqui, Priscila Pessamilho. Qual o seu canal, Cris? Cristine Cota. Cristine Cota. O meu é Priscila Pessamilho, tá? Bem, o que eu costumo fazer quando... Hibisco, ele tem uma pegada. Ele tem uma hashtag fica a dica. Ele tem um pulinho do gato. Se você coloca muito... ele fica um sabor tão intenso, tão azedo, você não consegue comer. Então, o que eu faço? Eu tenho até aqui. Eu tenho um armário que eu chamo armário de bruxa, porque fica um monte de erva ali. Eu pego uma flor. Lembra que eu falei que é energia? Sim. Né? Então, você não precisa botar uma quantidade. Você pega uma florzinha desidratada ou uma colherzinha de chá e me coloca lá no chá. Que aí você não vai sentir o gosto do hibisco, porque é erva doce, capim, limão, vai cortar total esse gosto aí desse pouquinho. E você está colocando a energia do hibisco ali. Mas se de tudo não funcionar, eu posso tentar ver uma outra opção. Ou você retira o hibisco. Tá. Vamos assim? Outra pergunta. Qual a sua orientação sobre café e chá preto para ansiedade? Olha, o próprio café, eu sou uma pessoa que, por mais que pareça assim, sabe, calma, pacífica, eu sou uma pessoa ansiosa. Você vê, ó, vermelhinho no rosto. Então, eu tenho muito elemento fogo dentro de mim, né? No meu mapa astral e na medicina chinesa. Então, café eu amo de paixão. Eu chego a quando eu não tomo, eu quero cheirar, pelo menos. Sabe? Dar aquela cheiradinha. Só que, o que eu tô percebendo? Eu tô tomando no final da tarde, tá me dando uma taquicardia. Eu fico taquicárdica, agitada, eu sinto, me dá um mal-estar e eu percebi que era o café, porque tirei um dia o café e não tive mais. Então, o que eu tô tentando fazer? Isso talvez funcione para você. A gente tem que ver, cada corpo é um corpo. Eu tô tomando ele de manhã. A partir de 4 horas da tarde, eu não tomo mais, porque é o horário IN. Você começa a descer. Imagina, a energia. Nem o café, nem o chá preto, né? Ou o chá preto. O chá preto chá verde também tem cafeína, né? Também tem. O mate tem um pouquinho, mas tem menos. Então, o que eu faço? Você tem uma energia que acorda de manhã e está subindo. Faz o pico no meio-dia. Depois do meio-dia, isso vai caindo. Então, no final da tarde, eu não tomo chá preto, nem verde, e nem mate, e nem o café, para não me agitar, tá? Agora, chá excelente eu não coloquei aqui. E aí fica uma dica da minha nutricionista, Ellen Campos, que ela já me trabalhou isso. É o Rubuá. É um chá que ele é africano. A gente acha no tea shop ou em algumas lojas de produtos naturais. O Rubuá, ele pode vir com misturas de flores e misturas de outras plantas, mas ele é um chá africano, se eu não me engano é africano sim, depois se eu estiver errado me perdoa, que ele não tem a cafeína, ele tem um relaxante muscular. Então, quando você toma o Rubuá, eu não posso botar nos meus cursos. Eu ponho no intervalinho do curso. O pessoal toma isso aqui e dorme. E volta para a aula assim. Nossa, eu adoro o Rubuá. Então, o Rubuá para dormir, para diminuir a ansiedade, eu acho ele espetacular. Além do outro mais uma pergunta rapidinho que o nosso tempo vai acabar. Sério? O que comer quando a ansiedade gera dor de cabeça ininterrupta? O que comer quando a ansiedade... Bem, o que acontece... e aí vai uma planta. Vamos trabalhar no picão, tá? O que acontece na ansiedade? Lembra que eu falei que começa medo, controle e ansiedade? Então, o medo, o controle é o fígado. Quando você está tentando controlar uma situação e está tensa, e está com raiva, ou irritada, ou chateada, essa energia do fígado, ela sobe. Quando ela sobe, ela passa pelo coração, te agita e explode na sua cabeça assim. Tum, tum, tum. E aí você fica com esse mal-estar no peito e essa sensação da cabeça que parece que vai explodir. Aí o chá de picão, isso eu aprendi na medicina chinesa, o chá de picão e o capim-limão, eles funcionam para tirar raiva,
Então, eles são ótimos para enxaqueca, crises de raiva, ou esses picos, essas crises de aperto, quando você está com raiva ou está com muita tensão. O picão, ele abaixa a energia do fígado e o capim-limão põe ele para circular. Então, é uma maravilha. Eu uso muito assim, vai diminuir muito a dor de cabeça e aí a ansiedade fica um pouco mais controlada e você pode misturar, de repente, picão com rubuá. Nunca tentei, Tá. mas... Então, estão perguntando aonde você compra o rubuá. É na loja da Ellen? Ou loja da Ellen, lá da Ellen Campos, ela tem uma lojinha lá no Norte Shopping, ou é loja de A produto Ellen natural. também é minha nutricionista, tá? Ela falou que ela te conhece. Tem uma lojinha lá, tem Mundo Verde, algumas lojas de produtos naturais separados tem, e o T-Shopping, tá? A gente não tá ganhando, tá propaganda, mas é uma excelente Não. loja. Ainda não, né? Mas aceitamos recebidos. Então, aceitamos. E aí você pode comprar de pacotinho e colocar um pouquinho no seu copinho e vai tomar. É uma delícia. Tem uma pessoa aqui falando que as vovós realmente eram terríveis, porque quando era criança e teve hepatite, tomou chá. O picão, ele serve... Acho que é o de picão. Ele é Chá pro de picão. fígado, assim, e nas cidadezinhas mais remotas, assim, do interior, eu trabalhei em Vassouras. Então, eu ainda vi a mãe que fazia o chá de picão e banhava a criança que estava com icterícia. Que é o amarelão, né? Que fica. Como é que pode? Priscila, o nosso tempo vai acabar. Sério? Eu vou te agradecer e deixar você se despedir. Eu queria muito agradecer por essas duas lives. Foram sucesso, as pessoas amaram. O meu Instagram está sempre aberto para você. Obrigada. Você sabe que você é uma amiga, uma irmã querida, que a gente se encontrou nessa vida, mas a gente já se conhecia, né? Já. Com e certeza. Eu queria que você se despedisse do pessoal e deixasse seu recado. Tá, gente, obrigada por vocês terem vindo. Foi muito bom estar dividindo isso aqui com a Cris, porque muitas vezes a gente sabe de tanta coisa, coisas pequenas podem ajudar tanto, né? E de novo, a gente não quis passar por cima de ninguém, de nenhum profissional. Nós somos duas aqui que a gente tem um maior respeito e gratidão por todos eles que nos acompanham. E é por isso que a gente, dando sequência nisso, não esqueçam de ver amanhã, porque aí a gente vai fazer um trabalho da parte emocional séria, da ansiedade, com dicas da parte de terapia, com outras dicas de acupuntura com Cristine. Então, não deixa de seguir, a gente vai fazer essa sequência de café com amigos, de repente a gente até faz de outros assuntos também, quem sabe um dia, né? Com certeza. Mas obrigada por estarem aí. Tá? Essa quarentena serviu para tantas coisas, né? E para a gente levar essas informações a mais pessoas, né? Tanto conhecimento que a gente pode compartilhar de forma gratuita, né? E ajudar no dia a dia das pessoas. Muito Agora, obrigada. se o pessoal quiser deixar dúvida com você, pode deixar no seu Insta, ou no meu Facebook? Claro, ou no meu Instagram, no meu Facebook, quem tiver meu WhatsApp. E todas essas informações que ela passou aqui, eu vou começar a publicar para vocês. Se tiverem dúvidas, é só pedir a gente, que a gente manda. Amanhã tem live com a Priscila, eu e psicóloga. Quarta-feira tem live comigo sobre reiki. Tudo falando sobre ansiedade. E vamos trabalhar para melhorar a vida desse povo, não é? Isso, com certeza. Muito obrigada. Aliás, olha só, se vocês tiverem sugestão de outras lives, a gente também pode... Deixa aí que a gente vê, né, Cris? Com certeza. Com certeza. Estamos aqui para isso. Eu tenho certeza que você também está disponível, né? E a gente pode, sim, fazer muito trabalho juntas e ajudar as pessoas que precisam tanto da gente. Tem muita orientação que a gente consegue passar online, né? Sim, com certeza. Amanhã vai ser às 5, tá? Pois é, amanhã é às 5? Amanhã é às 5, com a Cláudia Guimarães. No meu Insta, tá? Tá ótimo. A Claudinha, que tá aqui na live, vai acabar. A Claudinha é aromaterapeuta, eu sei que você também é, mas se você for falar alguma coisa sobre aromaterapia, a Claudinha pode dividir o espaço com você. É uma pessoa super competente para isso. Vai cair, gente. Obrigada. Fiquem com Deus. Se cuidem. Beijo. Tchau.